Olá, muito bom dia. Obrigado, Senhor, por nos permitir esse momento, né, para podermos falar, olhar, né, e poder ser sincero com você, ouvinte, né. Meu bom dia a você, corretor de seguros. Meu bom dia especial hoje a todos os profissionais da saúde, né, e todos aqueles que prestam serviço para que a saúde de cada um de nós tenha uma condição saudável, né, para que sejamos felizes, né? Meu bom dia a você, profissional do segmento de saúde, para você, corretor de seguros, para você, executivo de seguradora, né? E meu bom dia à minha família, a família de Mauradã, né? Meu abraço especial nesse momento a esse querido amigo. Começamos juntos, né? Então essa live hoje para mim ela é mais que especial, porque nós começamos juntos nesse segmento, né? E nós temos aqui, né, tanto eu quanto o Mauro, profissionais que trabalhou em retaguarda de operadora, eu migrei para o segmento comercial de seguros e Mauro migrou para o segmento de gestão de prestadores. Portanto, né, a soma desses conhecimentos doravante na próxima meia hora estará à sua disposição. Por favor, aproveite esse momento, pergunte, né, porque vamos trabalhar a série Por que seu plano de saúde custa caro, né? E antes até de começar, o Mauro já deu aqui uma série de sugestões, né? E nós vamos falar adiante, né, Mauro, sobre prevenção, ok? Mas nossa discussão de hoje será sobre, né, remuneração ao prestador. Mauro, dê seu bom dia aí para a galera, para a gente poder então começar o nosso bate-papo de hoje. Bom dia, ouvinte. Parabéns e uma satisfação estar aqui com o Gelásio, um fraterno amigo, certo? Parabéns a Anubis pela inovação, parabéns pela discussão de temas do nosso segmento, seja o segmento de seguro, seja o segmento da área de saúde. Nós precisamos cada vez mais colocar na mesa os temas, os assuntos, principalmente os assuntos mais complexos e que requerem reflexão para poder juntos construirmos novos caminhos. É isso aí, tá? E a palavra para o nosso trabalho de hoje é ter coragem, né? Porque quando você acredita na educação, você tem que ter coragem, né, para poder, né, trabalhar seu tempo para investir nisso, né? A gente tem um trabalho hoje no Clube Seguro de Pessoas de 6 anos. Mauro hoje é, né, o presidente da Associação dos Hospitais de Estabelecimento de Saúde da Bahia, né, que tem um tempo muito atribulado e eu lhe agradeço, né, em especial, que eu sei que sua agenda não é fácil para você estar aqui com a gente. Bom, tá, iniciando nosso trabalho propriamente dito, nós temos os 6 principais agentes do contexto quando você fala em plano de saúde. Nós temos os corretores, os beneficiários, as operadoras, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, o Judiciário e os prestadores. Nosso tema de hoje, né? Então, Mauro de Gelásio, não se conversa sem criar, definir para o ouvinte o conceito, né? Então, Mauro, qual seria o conceito? Quem é esse prestador? Qual é o conceito antes que a gente possa, então, trabalhar os modelos? Eu conversando aqui com o Gelásio, começamos a discutir aqui, a arguir, se nós temos no Brasil, e nós podemos falar de plano de saúde. Os senhores que estão nos ouvindo agora, as senhoras, eu olhando a minha realidade, da minha família, pergunto, eu tenho um plano de saúde? Ou eu tenho um plano de doença? O que nós temos no Brasil hoje são planos de doença. Porque verdadeiramente as operadoras, nem a Agência Nacional de Saúde que regula, ela traz para a mesa, traz para o mercado, certo? Ações efetivas sobre um item que nós deveríamos falar todo dia e praticar, que chama-se prevenção. Muito pelo contrário, o que hoje se pratica no mercado é o seguinte, o plano de saúde não oferece vacina. É verdade, ele não oferece vacina. Se nós que temos o plano de saúde quisermos nos vacinar, nós temos que pagar. Mas o plano de saúde cobre a doença decorrente da falta da vacina. Por amor de Deus, isso é uma completa falta de visão do sistema. É uma visão a curto prazo. É uma visão que pensa no amanhã ou no hoje. Estou dando a vacina como poderia dar programas de prevenção de doentes crônicos, como poderia dar programa de prevenção de idosos, ou seja,
poderíamos ter no sistema, nós temos ações muito isoladas com relação a isso. Nós temos operadoras de uma forma muito pontuais trabalhando esse tipo de coisa. O que acontece de fato é que o plano de saúde, ele não oferece prevenção, ele não chama o prestador para oferecer prevenção, ele não remunera a prevenção que o prestador possa fazer, mas quando o paciente fica doente, ele paga pela doença do paciente. E aí sim. Isso torna o sistema ainda mais caro. E aí sim, é evidente, as pessoas ficam doentes, elas não são cuidadas na atenção primária, no início do processo, ela não cuida dos seus marcadores, certo? Mais simples que tenham, mas aqueles marcadores se descompensam, a pessoa não se cuida, não tem um trabalho também interdisciplinar, porque quando você fala de prevenção, você não fala só de trabalhar com os médicos. Não, você tem uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com isso. Avaliadores físicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, enfim, certo? É uma gama de profissionais do segmento de saúde que vão se complementar no cuidado daquele grupo de pessoas. Para quê? Para aquelas pessoas não gastarem? Não, não é para elas não gastarem. A área de saúde hoje, esse relacionamento, ele está muito pautado em cima de tabelas, de preços, de pagamento, mas se conversa muito pouco sobre assistência. A fonte pagadora, que são as operadoras, as seguradoras, as empresas de medicina de grupo, as autogestões, elas não procuram saber do prestador, do hospital, da clínica, qual é a patologia que aquelas pessoas têm lá. Não, não existe essa conversa. Certo? O que existe é um código da TUS, existe uma descrição. O que é TUS? TUS é um código é um código que representa cada procedimento. Por exemplo, uma consulta médica em horário normal tem um código, TUS. É um código, é uma codificação, certo? Para poder essas transmissões eletrônicas, que são todas transações hoje eletrônicas, elas poderem ser compiladas dentro da Agência Nacional de Saúde no mesmo padrão que existia antigamente, é que cada operadora tinha um código, e quando isso ia para a ANS, não existia um banco de dados, existia informações completamente soltas e desarticuladas. Então, há alguns anos atrás, a Agência Nacional de Saúde regulou, certo? E criou o TIS, certo? Que é a transação eletrônica, e criou o TUS, que é a codificação. Certo. Então, hoje, consulta médica em horário normal, em consultório, é um código para todo mundo, para qualquer operadora, para qualquer hospital, para qualquer clínica, usa aquele código. Aquele código tem uma descrição, que é a que eu falei da consulta, dando um pequeno exemplo, e do outro lado tem um preço, que aí o preço varia de acordo com a relação contratual. Então, a transação hoje entre a operadora e os prestadores, ela é pautada exclusivamente no item financeiro. E quando é que entra o item de qualidade, de assistência, de cuidado? Em coisas pontuais. É claro que tem um relacionamento, mas em coisas pontuais. Ó, introdução quente, né? Eu vou corroborar aqui, né, com a definição da OMS sobre saúde, que significa o estado de bem-estar completo do cidadão, físico, mental e social. E fecha dizendo, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Vamos complementar aqui com a definição de saúde pública, né? Segundo Terry, em 1992, né? Com a evolução por Winslow na década de 20. Na década de 20, viu gente? Em 1920, sabe o que eles diziam? Né? Que saúde pública é a arte e a ciência de prevenir a doença e a incapacidade, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante os esforços da comunidade, como eu e Mauro estamos aqui a fazer. Mauro, mas eu vou lhe provocar, né? Se o cara não faz prevenção e aumenta a doença, né? Isso não significa demanda para o prestador? Isso significa não o aumento da demanda porque ele está buscando, isso significa fazer a atividade a qual o prestador está apto. Você tem uma instituição de saúde, seja um hospital, uma clínica, e nós estamos lá, dessas instituições, certo? Para atender as pessoas. Se somos procurados, temos obrigação ética, legal, porque eu costumo dizer que o nosso segmento de saúde, ele não é melhor nem pior do que nenhum segmento.
mas ele é diferente. E ele precisa ser tratado de uma forma diferente, precisa ser visto por todos de uma forma diferente. Não de uma forma onipresente, não, mas de uma forma diferente. As instituições de saúde têm um compromisso com a sociedade muito grande. Então, se essa pessoa que não fez a prevenção é procurado, fica doente e procura uma instituição de saúde, o que nós temos que fazer? Atendê-la plenamente. É evidente que este atendimento pleno de alguém que não fez prevenção e que agora tem doença vai custar mais caro para o sistema como um todo. É evidente que vai custar mais caro. Aí começamos a viver o cabo de guerra do dia a dia com as operadoras. Primeiro que as relações são muito desiguais. Qualquer operadora que nós estivermos falando, da maior do Brasil, a mais simples da Bahia, ela é muito maior do que a grande maioria dos prestadores. Sempre. Ela é muito mais poderosa, ela tem muito mais recurso, ela é muito mais forte sob o aspecto econômico. Além de que ela tem a força de que ela tem um recurso. O recurso está com a operadora. Por quê? Porque o plano de saúde é pago, seja ele individual, seja ele empresarial, e esse recurso vai para a mão da operadora. E a operadora paga o prestador de acordo com o serviço que é prestado. Me permita, a última estatística que analisei dizia que 3% do faturamento é na iniciativa privada e 97% do faturamento dos prestadores vem das operadoras de plano de saúde. Como é que está essa estatística atualmente, Mauro? 3% é o quê? De particular. Particular. Não, hoje isso já não se apresenta assim de uma forma geral. É claro, nós vamos dividir esse grupo em dois. Quando nós falarmos de hospital, sim, a grande receita dos hospitais 97. São operadoras, porque é muito difícil em hospitais ter atendimento particular. Perfeito. Tá? Perfeito. Quando nós falarmos de laboratórios, clínicas, policlínicas, empresas de diagnóstico, de outros segmentos, Aí muda completamente. muda completamente. Hoje a gente tem empresas que têm 20%, 30% da sua receita neste segmento, de 20% a 30%, de boa parte do segmento da receita dessas empresas, que nós chamamos de ambulatoriais, Certo. elas já advêm do cliente particular, dos cartões de desconto, das parcerias que são feitas. Enfim, são clientes que pagam no ato, dentro de uma tabela mais competitiva, porque o mercado exige isso. Nós ainda vivemos um momento econômico difícil. Então, as empresas, nós também nos reinventamos, prestadores, e hoje temos tabela de preço bastante competitiva para pagamento no ato, seja através de cartão, seja em dinheiro, seja da forma que melhor convier ao usuário. Mas Ok. hoje é um cliente que nós estamos buscando bastante. Já temos pergunta. Paulo Rangel, ele está falando, bom dia, Paulinho lindo. Bom dia, Paulinho. tudo bem por aí? Qual a opinião de vocês sobre a remuneração aos prestadores de acordo com o desempenho? Veio para ficar? Paulinho, isso era adiante, viu? Mas vamos lá, Maurão, vamos. Olha, o modelo que nós temos... Você conhece Paulo Rangel, da Seguros Unimed, grande profissional? Sim, conheço. Certo? Paulo, muito obrigado pela pergunta. E o modelo que nós temos hoje, implantado de uma forma geral, que é o modelo Fee for Service, que é o modelo de pagamento pelo atendimento, este é um modelo que há 20 anos todos nós falamos que ele está completamente acabado, completamente obsoleto, e inclusive ele traz muitas distorções para o mercado. Esse modelo é o modelo vigente na grande maioria. É evidente que existe, Paulo, o modelo por desempenho, existe DRG, existem modelos mistos, enfim, todos os modelos que trazem para a mesa
certo? Mauro, Análise. me permita uma parte. Eu estou aqui rindo, Paulinho, porque você está antecipando a pauta. Então, tá, eu vou fazer só um freio de mão aqui, Mauro, me ajude, né, para a gente entrar nessa parte que é a parte crucial, né, onde, né, Mauro, você começou aqui na anterior, né, classificando. Vamos primeiro classificar aqui então, né, para que o ouvinte possa entender que grupamento é esse de prestador, né? E você foi muito bem quando trouxe, né? Hospital, divida aí, entendeu? Para depois a gente elencar os modelos e entrar no FEFOCEF. Eu acho que senão didaticamente a gente pode, né? Por favor, quem são os prestadores? Como eles se dividem? Vamos começar. Paulinho, espera um pouquinho aí, tá? Os prestadores de saúde, eles se dividem em dois segmentos, basicamente. Os hospitalares e os ambulatoriais. Os hospitalares são as estruturas que os pacientes ficam internados ou são atendidos através de emergência e podem ficar durante algum tempo no pronto atendimento. Então você tem os prestadores hospitalares, tá? E você tem os atendimentos ambulatoriais. O PA entra onde? O PA entra no hospitalar, certo? O PA entra dentro do conceito do hospitalar, porque mesmo que ele não se interne, ele tem um atendimento no PA, fique ali por alguns minutos, algumas horas, e depois ele saia, mas ele já está sobre uma ótica de atendimento, de assistência hospitalar. Ele não está internado, mas ele está sob uma ótica hospitalar, com os cuidados de um atendimento hospitalar. E o DEI? O DEI entra num processo também hospitalar, certo? O DEI também está no hospital. Aí fecha o grupo de hospital? Fecha o grupo de hospital. O DEI é uma metodologia, para quem não sabe, nos ouve, que são cirurgias que são feitas, cirurgias de DEI, que são cirurgias de um porte menor, tá? E isso hoje se ampliou bastante, mas são pacientes que se internam e saem no mesmo dia, eles não dormem na estrutura hospitalar. Certo. Então, mesmo um DEI, ele é considerado um equipamento hospitalar. Só que ele não funciona no hospital. Esse é o grupo da parte de hospital, a parte de pacientes internados, seja em DEI, seja em hospital 24 horas, seja num PA. Certo. No outro lado, existe o que nós chamamos dos atendimentos ambulatoriais. Aí você vai para um laboratório, que um paciente chega lá para coletar uma amostra, um exame de sangue, você passa por uma clínica, que ele vai fazer uma consulta, vai fazer um exame, vai fazer até um pequeno procedimento, mas ele acaba de fazer o procedimento e ele já vai embora, ele não precisa ficar lá por mais do que um tempo de fazer o procedimento, até atendimentos, tá, de tratamento tipo oncológico. O paciente faz tratamento oncológico, certo? É um paciente que requer muito cuidado, mas é um atendimento ambulatorial. O paciente vai, faz o tratamento, certo? E vai embora para casa. O paciente que faz... Tem as clínicas de imagem. As clínicas de imagem, que fazem exames, raio-x, tomografia, ressonância, enfim, também segue o mesmo conceito. Até pacientes que são renais crônicos, que fazem hemodiálise, tá? Eles são tratamentos seriados, também são tratamentos muito complexos e bastante cuidado, mas eles também estão encarados dentro desse conceito. Eles entram na estrutura, fazem o que tem que fazer e vão embora para as suas residências e voltam depois de um determinado período dentro do que está prescrito pelo médico. Então, esses são os grupos que a gente tem de prestadores de serviço. Deixa eu... E que eles se complementam, viu, pessoal? Ah, tá. Evidentemente que eles se complementam, eles não são grupos separados. O que nós chamamos do primeiro aqui, o mais simples que tem, são menos complexos, até o atendimento hospitalar, que tem um nível de complexidade maior. Passando por tratamentos que, apesar de serem ambulatoriais, também são muito complexos, os tratamentos oncológicos, os renais crônicos e de outra natureza. Perfeito. Bom, posto isso, né, nós temos aqui, né, alguns modelos que eu citei, Mauro, me corrija se faltou algum, por favor, né, que nós temos o modelo, né, o FEFOCEP, que é o que eu freiei aqui só para a gente poder contextualizar antes. Nós temos o modelo de verticalização, né, que são modelos de dentro das operadoras, que tem situações mistas de serviços contratados com relação direta ou até do FEFOCEP dentro do modelo. Temos a questão do capitation, de compartilhamento de risco, né? Temos hoje os pacotes, que vem acontecendo bastante, né? Temos modelos combinados, né, de um com o outro, né, onde essa pergunta de Paulo se encaixa, né? E aí, faltou algum deles?
Existem alguns modelos que derivam desses aqui, Gelásio, mas aqui está citado tudo, basicamente tudo. Já tem alguns modelos que são mistos, que são derivados desses, tem o DRG, enfim. Hoje, o que é que tem se feito? Agora vai começar a chupar o pau da barraca. Hoje o que é que tem se feito? Vamos lá. O modelo hoje que se tem é o modelo implantado na sua grande maioria das relações, que é o Fee for Service. Certo. E o que é o Fee for Service? Como é que funciona o modelo de assistência no Brasil na sua grande maioria das relações? Nós temos dois tipos de clientes, no geral, do mercado. Nós temos os clientes de plano individual, que significa menos de 20% do mercado nacional. E nós temos os clientes de empresariais e nós temos os clientes de autogestão não, os clientes por adesão. Sim. Tá? Então, os usuários estão segmentados basicamente nesses três grupos: individual, adesão e empresarial. Isso soma no Brasil 47 milhões de pessoas, de usuários. Esse número também, ele não muda muito. Ele já foi 50 milhões, 51, agora está com 47 em função da crise. Isso. Dá sinais muito tímidos ainda de recuperação, mas é fato que 47 milhões, e nós podemos colocar esse número como número balizador, estão dentro do sistema para 204 milhões de brasileiros. Então, a gente fala que quem está no saúde suplementar no Brasil é pouco mais de 20% da população. E ele ajudando, trazendo para a nossa realidade, né? Desses 47 milhões, né, com uma média do Brasil de cobertura de 25%, na Bahia você tem 12%, 13% que tem plano de saúde. Então, pelas minhas contas, né, 1.200.000 baianos têm plano de saúde. Né? Significa que a Apvida possui hoje 380 mil vidas, chega de 27% dos planos de saúde da Bahia. Né? Então nós temos aí, né, esta população, esse é o nosso mix, Mauro, né? 1.200.000 milhões de pessoas. E é esse grupo que é a fatia que está nos prestadores, que precisa se prevenir, ser atendido, e esse modelo que a gente está aqui agora debatendo. Vou atualizar um pouquinho esse dado. A gente tem feito na associação um trabalho muito intenso já há algum tempo, de levantamento de dados, certo? De todas as situações que estão disponíveis na Agência Nacional de Saúde. A Bahia hoje tem 1,5 milhão de usuários no sistema de saúde. Com Planserv ou sem Planserv? Sem Planserv. No sistema ANS. E o Planserv tem mais 512 mil vidas. Porque o Planserv não é regido pela Agência Nacional de Saúde, porque é entendido. Não, ele não é autogestão, Gelásio. Ele é entendido como um benefício, certo? Que o governo do estado oferece aos seus servidores, e ele é tratado como benefício. Porque se ele fosse autogestão, ele estaria regulado pela Agência Nacional de Saúde e ele estaria dentro dos números da Agência Nacional de Saúde. Isso aí não é um privilégio do Planserv. Todos os planos de saúde ligados ao servidor estadual ou municipal ao longo do Brasil, que isso soma aproximadamente 15 milhões de pessoas, certo, eles não são regidos pela Agência Nacional de Saúde, o que é um fato preocupante, certo? Concordo. É muito preocupante, porque você tem 47 milhões de pessoas regidas pelo sistema da Agência Nacional de Saúde e você tem aproximadamente 15 milhões de usuários no Brasil, certo? Incluindo dentro desses 15 milhões os usuários do Planserv, todos de serviço público, que não estão regidos pela Agência Nacional de Saúde. Certo. Então, hoje na Bahia nós temos 1,5 milhão de saúde suplementar e temos 512 mil do Planserv. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas que têm um sistema de saúde suplementar. Certo. Como é que acontece na forma que a gente chegar no Fee for Service? A gente tem que entender um pouquinho antes. Claro. O usuário, o servidor, o usuário ou a empresa, quando vai pagar o seu boleto ao plano de saúde, pagou aquele boleto dentro de um determinado valor contratado. Aquele valor vai para a operadora, aquele valor vai para a mão da operadora. A operadora recebe o dinheiro e a operadora, certo, assumiu o compromisso com aquela pessoa perante a regulação da Agência Nacional de Saúde de que ela vai oferecer o serviço de assistência médica a ele, conforme a Agência Nacional de Saúde regula. E aí o que acontece neste momento?
você tem nesse momento uma dicotomia, você tem nesse momento um conflito de interesse. Este é o termo. Você não tem parceria, certo? Você tem sim bom trato, relacionamento comercial, você tem tentativas, você tem entendimento entre as pessoas, que são todas muito educadas, todas profissionais, executivos, cada um tentando fazer o seu papel, mas você tem de fato uma dicotomia de interesse. A operadora recebeu o recurso. Vamos fazer aqui um exemplo muito simples. Gelásio, nosso querido Gelásio ali, pagou um boleto de R$100 de um determinado seguro-saúde, uma assistência desse tipo. Isso caiu na conta de uma operadora. O usuário sou eu. Gelásio pagou esse boleto e eu sou potencialmente o usuário. Dito isso, eu preciso usar o sistema, certo? Então eu preciso fazer uma consulta, eu preciso entrar no pronto-socorro, enfim, já que eu não tenho uma prevenção, né? Eu preciso utilizar quando eu estou doente. Quando eu vou fazer a utilização desse sistema, a operadora implanta e implantou e continua implantando uma série de mecanismos, certo? Que inibe o meu uso ao sistema. São os chamados mecanismos de regulação. Com esse nome bonito, regulação, isso é uma coisa péssima, né? Quando a gente fala dessa regulação, neste momento, o que é que a operadora vislumbra? Eu tenho um compromisso para atender aquela pessoa, mas aquela pessoa me pagou 100. O ideal é que aquela pessoa não use nada, certo? E que eu fique com todo 100. Mas já que ela vai utilizar, certo? Eu vou criar mecanismos, eu tenho que deixar a pessoa chegar lá, mas eu vou criar mecanismos para que essa pessoa utilize o menos possível dos 100. E ela usa esse mecanismo contra o prestador, já que ela não consegue quase nunca inibir a pessoa. Quando a gente diz assim, esse plano de saúde é bom ou esse plano de saúde é ruim, nós estamos falando de quem? De quê? Nós estamos falando do prestador. Quem atende o usuário é o prestador. E nós, prestadores, nesse momento, ficamos numa situação extremamente delicada. Por quê? Nós ficamos entre o usuário, que é o cidadão, que é nosso cliente, a instituição conquistou a confiança dele, e uma operadora que normalmente cria todos os mecanismos, certo, para este usuário não acessar o sistema ou, se acessar, gastar o menos possível. Neste momento, pessoal, se estabelece um cabo de guerra. Sim. Um cabo de guerra onde nós, prestadores, certo, sempre estaremos numa posição em desvantagem, porque do outro lado tem quem está com o dinheiro, certo, e quem é muito maior e muito mais forte do que nós. E que sempre tem a possibilidade de utilizar o recurso, certo, da ameaça. A ameaça do chamado descredenciamento, tá? Ou seja, você não faz isso, você está contra as regras, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, certo? Então cria-se um cabo de guerra nesse momento. Aí entra a Associação de Hospitais, o nosso papel, muitas vezes, e quase sempre, é sempre representando esses associados, e quando o problema passa a ser de um volume maior, ele passa a ser sistêmico, certo? Nós entramos sim, intermediando a relação, protegendo o prestador, que é a parte mais frágil, entrando como instituição representativa. Isso acontece todo dia. Ainda ontem assinei duas correspondências para duas operadoras da Bahia, certo? Uma que eu falava e citava o nome dos hospitais, que tem 2 anos que esta operadora ela não faz reajuste. Sim, mas a gente vê no jornal, vê na televisão, vê na internet, aí uma briga sobre índice de reajuste da ANS. A gente fala de 10%, fala de 8%, fala de 12%, enfim. Isso eu falo no plano individual, que é onde a ANS regula. No outro é livre negociação. Esse ano foi 10%.
Esse ano foi 10, no ano passado foi quase 15. Foi 13,55. E aí nós falamos de uma inflação de 2,9, 3,1, mas aí se diz que é a inflação da saúde. Ok, este valor que foi reajustado tem uma regra da Agência Nacional de Saúde, a Lei 13.003, que regula 3 temas. Regula a contratualização, regras para o contrato, fala do reajuste, que é obrigatório o reajuste, e fala da qualificação, o sistema Qualis da Agência Nacional de Saúde, ou seja, que instituições que são qualificadas, que têm certificações de qualidade, elas têm que ter um reajuste um pouco maior do que o índice inflacionário, como uma forma de incentivar essas instituições. E as instituições que ainda não têm, tem que ter a reposição inflacionária. Então essa semana assinei 2 cartas. Uma para uma grande operadora da Bahia, certo? Que tem 2 anos que não dá reajuste a absolutamente ninguém. E além de não dar reajuste, em alguns momentos ainda pede redução de preço, certo? Aos prestadores. E a outra, para outra grande operadora da Bahia, certo? Questionando modelos operacionais, implantação de modelos operacionais que eles estão implantando agora, certo? Que dificulta muito a vida do prestador. Quando se monta esses modelos operacionais, o que muito faz a nossa perplexidade, nós reagimos com relação a isso, é o seguinte: se nós víssemos, enxergássemos nesse modelo, nessas implantações, algo que fosse melhorar o sistema, ok, isso seria bem-vindo. Nós queremos isso. Mas quando a gente enxerga que são medidas policialescas, são medidas proibitivas, são medidas que exigem que o médico passe a fazer isso ou aquilo agora dentro do sistema da operadora, a gente começa a dizer que isso tem uma única intenção: frear o acesso do usuário ao sistema. Aí eu vou aquecer essa discussão com 2 citações. A primeira delas o ponto de equilíbrio do sistema, né, é de que cada 100 se gaste 70 para ter uma eficiência de 70%, e os dados estatísticos de mercado hoje diz que a eficiência é 85%. Né? Então a gente precisa encontrar um ponto de convergência, porque esse sistema que nós temos como falido precisa melhorar, né? Ele tem que sobreviver até que um novo possa substituí-lo. Né? E a gente tem que buscar ponto de convergência. E Mauro está trazendo questões extremamente importantes, né? E quando ele está conversando, por isso que a moeda tem que ser vista por todos os lados, com certeza. Agora, antigamente, né, não existia contrato entre operador e prestador. Né? Hoje, pelo que eu entendi, a ANS ela traz esses contratos. Eles existem? E se eles existem, como é que é essa questão que você começou a explicar desse cabo de guerra? Eu queria que você comentasse esses 2 pontos dentro dessa sequência que você vem trazendo. Tem uma pergunta aqui justamente sobre isso, que é referente a essa questão. Sabemos que as operadoras são reguladas. Existe algum controle por parte da ANS para os credenciados? Vamos lá. Deixa aí Mauro traz as 2 questões que trouxe, mais essa aqui, para comentar para todos vocês ouvintes. A Agência Nacional de Saúde, em alguns momentos, ela traz proposições interessantes. Em outros momentos, realmente são visões pífias, como essa recentemente derrubada pela ministra Carmen Lúcia. Ferradura. Mas em algum momento eles trazem algumas situações interessantes, como foi a contratualização. O grande problema da Agência Nacional de Saúde é que ela não consegue fiscalizar, ela não consegue dar resposta à sociedade, certo? Contratualização. Em final de 2014, a Agência Nacional de Saúde, final de 2015, dezembro de 2015, Lei 13.003, dizendo que contratualização precisava haver contrato e tinha o modelo do contrato. A ANS dava um modelo de contrato padrão, com regras rígidas, aquelas tem cláusulas que não podem mexer, são aquelas ali, outras poderiam ser incluídas. O sistema de qualidade, do Qualis, certo? E a questão do reajuste, que era outro item que nós discutimos muito, porque precisava ter uma metodologia de reajuste, não dá para deixar só na livre iniciativa, na livre negociação. E aí ele fez isso. Mas ele não consegue regular. Ele não consegue fiscalizar de fato. Por exemplo, essa carta que nós mandamos para a operadora, nós demos um prazo para a operadora se posicionar. Se ela não se posiciona, nós encaminhamos para a Agência Nacional de Saúde.
encaminhamos muita correspondência para a Agência Nacional de Saúde. Infelizmente, a grande maioria da resposta que nós recebemos é: o processo administrativo foi aberto para apurar o ocorrido, certo? Ou apuramos e não encontramos evidência. Senhores, mandem o nome do prestador e CNPJ. Eu voltei a dizer, e disse a vocês desde o início da relação, que a relação é muito desigual, certo? O prestador pequeno, e por maior que ele seja, uma grande instituição, um grande hospital, ele não quer publicizar esse tipo de coisa, ele não quer puxar o assunto, porque ele tem medo de retaliação. E a operadora retalia sim. Existe retaliação sim por parte da operadora, dependendo do que é feito. Então o que acontece? Nós da associação, certo? Das entidades de classe, assumimos esse papel e fazemos isso, certo? No sentido de representá-los. Mas a Agência Nacional de Saúde é muito pouco eficaz com relação a isso. Tem, em alguns momentos, lampejos de boas ações, como foi essa lei. Realmente foi uma coisa interessante, mas ela não consegue trazer a fiscalização, certo? Que se faz necessário dentro do mercado. Nós temos, por exemplo, operadoras pequenas que estão no mercado devendo a muitos dos nossos prestadores, e a gente manda correspondência para a Agência Nacional de Saúde e as respostas da agência são respostas protocolares. É como se alguém lá copiasse e colasse, tá? E mandasse de volta alguma resposta de que aquilo está sendo apurado, aquilo. E até eu acredito que um processo administrativo é aberto sim, porque são servidores públicos que têm responsabilidade de fazer esse tipo de coisa, mas aquilo não se traduz em ação efetiva, não se traduz em providência de mercado. Dentro dessa relação, né, do modelo Free for Service, a gente tem aí na relação da ASEB, dos prestadores, na verdade, né, com o Planserv, a situação dos tetos, né? Você gostaria de comentar então esse assunto? Os tetos, o teto orçamentário que foi estipulado pelo Planserv, e nós estamos nesse momento num diálogo muito intenso com o Planserv, com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia também, tratando desse tema. Nós não queremos discutir o teto orçamentário, certo, do Planserv ou de qualquer operadora. Esta é uma responsabilidade da operadora. Quem conhece a anatomia dos números e que valor ele pode disponibilizar são eles. Nós não temos esse conhecimento aprofundado, nem queremos nos arvorar isso. O que nós temos conversado muito com o Planserv é que quando extrapola o teto, porque extrapola o teto, porque tem pronto-socorro aberto, tem portas abertas no pronto-socorro, e aí aquele atendimento que é feito no pronto-socorro pode ser uma coisa simples, como pode ser uma situação complexa que gere UTI, cirurgia e coisas desse tipo. E nós atendemos, nossos prestadores atendem, passando o teto ou não passando o teto. Por quê? Porque, novamente, nós não somos melhores do que nenhum segmento de saúde, nenhum segmento de mercado, mas nós somos diferentes. Nós não podemos dizer, e não vamos dizer, a vida humana passa pela responsabilidade das nossas instituições, nós temos uma responsabilidade imensa e sabemos disso. Nós, nesse momento, atendemos. Quando ultrapassa o teto, o que é que tem acontecido hoje? Os valores que ultrapassaram o teto estão retidos no Planserv. E nós estamos, nesse momento, numa negociação com a Secretaria de Administração, buscando, certo, que os prestadores recebam os valores que ultrapassaram o teto. Por que ultrapassaram o teto? Porque os usuários foram atendidos. E foram atendidos como? Eles têm, o sistema do Planserv tem biometria, então o servidor chegou lá e botou a biometria, passou a biometria, botou o dedinho. Houve elegibilidade. Então houve elegibilidade. Depois o que ele fez lá, o serviço que ele fez, o atendimento que ele fez foi autorizado eletronicamente. E depois, antes de a conta ir para o Planserv, como na grande maioria dos nossos clientes, existe uma auditoria em loco, dentro dos hospitais, dentro das clínicas, onde as contas são revisadas, parte a parte, a auditoria da operadora e a auditoria
do prestador, eles encontram ali eventualmente coisas que precisam ser ajustadas, sim, evidente, existem coisas que precisam ser ajustadas. Ninguém aqui está falando de um sistema perfeito, ninguém aqui está falando de um sistema completamente equilibrado, não, existem coisas que precisam ser ajustadas. Isso é feito neste momento. A auditoria externa, como nós chamamos, das operadoras, olha a conta física e eletrônica, tem acesso ao sistema, e diz, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, normalmente com coisas mais complexas. E aí a auditoria do hospital, ou da clínica, ou da empresa, consensa, o que a gente chama de consenso de glosa, ou seja, se ajustam tecnicamente e fazem o que nós chamamos de conta limpa. Ajustam o que tem que ajustar e quando manda para a operadora, para a seguradora, para quem quer que seja, manda uma conta limpa. E no caso do Planserve funciona muito assim. Neste momento, a conta que foi é líquida e certa. Ela precisa ser paga. Porque nós temos do lado de cá... Que houve uma variável incontrolável aí no caso de uma situação de emergência. Houve variável controlável no caso de situação de emergência ou de uma pressão muito grande dos usuários em tratamentos seriados. Tratamentos de fisioterapia, tratamentos de renais crônicos, tratamentos de oncologia e até de ambulatório de pessoas que estão fazendo atendimento continuado. Mauro, tem ali mais uma pergunta, né? Vamos atender essa pergunta e depois, né, infelizmente, a gente vai ter que partir para o final, né? Que já estamos aqui com o nosso tempo avançado, né? E por favor, vamos a essa última pergunta. Com relação aos reajustes para os beneficiários na ponta, qual o peso da rede credenciada nesses reajustes? Esses reajustes é do sistema. O peso do prestador é o peso do sistema como um todo. Porque o prestador ele atende, certo? Aquele usuário. Aquilo gera, evidentemente, uma conta que precisa ser pago. Quando a gente pensa em pagar o prestador, pessoal, nós temos dentro de uma instituição de saúde, a nossa conta é composta por algumas coisas. Primeira coisa, é posta por honorários médicos. As nossas instituições repassam os honorários médicos quase que na sua plenitude para o profissional médico que atende. E assim deve ser, certo? Este é o ideal. E assim deve ser. Este é o justo. Você tem lá um profissional médico que precisa ser remunerado. Nós temos material e medicamento. Nós compramos material e medicamento, certo? Para poder utilizar perante a prescrição dos profissionais médicos. Então nós temos que pagar aos fornecedores e aos fabricantes do material e medicamento. E nesse item material e medicamento, entenda também gases, certo? E de outra natureza. Nós temos o item taxas, diárias e taxas. Diárias e taxas é para remunerar a instituição, certo? Pela estrutura que a instituição tem. Pessoal administrativo, faturamento, atendimento, metro quadrado, toda estrutura de funcionamento. Nós vivemos praticamente das diárias e taxas. E materiais especiais, que são o uso de materiais também, que nós também cobramos, mas também temos que pagar os fornecedores. Então, na hora do reajuste, a Agência Nacional de Saúde ela não abre exatamente como é que ela faz esse reajuste. Essa é uma das discussões. Mas é um sistema que gera esse reajuste. Inclusive, gera, voltando lá para o início que eu comecei a minha fala, por nós termos planos de doença que não cuidam da prevenção e deixam as pessoas ficarem doentes para poder, quando fica doente, evidentemente vai gastar mais no sistema. Ok. Quem fez essa pergunta, Júlia? Foi Lu. Olha, eu quero agradecer essa pergunta, né, porque ela traz o fechamento para o nosso encontro, né? Porque tudo que Mauro trouxe aí, né, ela vai compor aquilo que se chama despesa assistencial, que é um dos pontos cruciais para a formação de preço. Ou seja, a sinistralidade de 2017 compõe um reajuste de 2018 e acessivamente. Ou seja, se a gente não trata a prevenção e trata a doença, a tendência é de que no ano subsequente você tenha mais problema, né? Aliado a isso, né, você tem uma composição que Mauro trouxe aqui, que cada operadora vai montar, né, que é uma sigla chamada VCMH, que é a variação de custo médio hospitalar. Cada operadora deve montar essa estrutura para compor o seu reajuste no caso dos planos empresariais. E o peso dessa composição tem a ver, né? E aí Mauro traz muito bem a questão, se a operadora não negocia o reajuste do prestador, por que ela vai ter um aumento, né, no empresarial, por exemplo, em média hoje de 16%?
né? Ou seja, a composição de comercialização dos custos administrativos dela, mas principalmente a composição de OPME, ósseo pós-materiais especiais, né? Sobre a questão das questões de imagem, a questão da internação, das questões das consultas, ok? Então, por isso que eu e Mauro desenhamos para vocês a discussão ao prestador. Mas olhem só quanta riqueza trouxe aqui, que intercede, e eu agradeço a gente ter variado um pouco a discussão, porque a gente antecedeu a preparação, né? Mergulhamos um pouco no Pre for Service, mas não falamos dos outros modelos, né? Fica aqui o meu convite, Mauro, para que a gente possa fazer remuneração ao prestador parte 2, né? Porque eu acho que essa discussão foi muito rica. Eu peço desculpas a vocês por terem nos alongado, mas foi fundamental, não tinha como aqui frear tanta sabedoria aqui que o Mauro está trazendo de reflexão, né? Eu que estou sempre dando aula sobre esse assunto, discutindo muito na ótica do beneficiário, na ótica da operadora e quando a gente fala sobre as questões de fraude, de falha na sequência interna de atendimento, discutindo questões ligadas a comportamento, sem aprofundar e ouvir o outro lado, né? E eu agradeço muito aqui, né? Vou deixar que você deixe aqui a última palavra, só falando que hoje, corretor, você do segmento tem um almoço do Clube dos Seguradores, né? A partir das 12 horas no Hotel Fiesta com a seguradora Treva. Não deixe você que é do segmento participar, né? Sempre apoiando o Sincor, sempre apoiando todos os segmentos, a ZEB, que todas as pessoas profissionais do segmento que deixam suas famílias e seus escritórios para dedicar à educação e às questões políticas técnicas do segmento da sociedade. Ok, Mauro? Deixa o seu agradecimento também aí, tá? E a gente vai agendar esse segundo encontro. Fica aqui meu convite no ar. Ele vai responder no ar, viu, gente, se ele vê ou não, para a gente poder comentar a remuneração ao prestador, parte 2, Maurão. Convite aceito. Não podia deixar de negar um convite do meu amigo Gelazo. E convite aceito pela satisfação de nós discutirmos também as questões do nosso segmento. Eu gostaria muito de que nós caminhássemos nessas discussões e que o nosso segmento de saúde caminhasse na discussão de colocar no centro da atenção o cidadão. Perfeitamente. No centro da atenção o usuário. As situações estão muito polarizadas entre prestadores e fontes pagadoras, e esta relação ela tem que se tornar sadia, porque é uma relação entre cliente e fornecedor, pessoal. Mas no centro da atenção tem que ser o usuário. E esse usuário, ele está quase sempre esquecido, certo? E aí nós não podemos tirar de cena ele. Ele é a fonte da nossa atenção. Ele é a fonte da nossa preocupação. Nós estamos aqui para atender as pessoas. E um outro desafio é o seguinte: nós precisamos encontrar modelos para que parte desses 150 milhões de brasileiros que estão no Sistema Único de Saúde, eles possam migrar para o sistema de saúde suplementar. Por que 47 milhões? Porque nós não temos no Brasil 70 milhões, 75, 80 milhões de pessoas com sistema de saúde suplementar. Será que é só a crise? Não, não é só a crise. O preço é proibitivo para a grande maioria da população. O preço de venda do produto, ele é proibitivo. E aqui eu não vou procurar defender nem procurar culpado. A grande definição é o quê? Por que não abastecemos, como no Brasil foi feito no passado, mais pessoas, elas virem integrar o sistema de saúde suplementar? Nós precisamos sair dessa marca de 50 milhões, precisamos para 80, 100 milhões de pessoas. Primeiro, seria muito bom para o segmento, seria muito bom para as entidades hospitalares, seria muito bom para as operadoras de plano de saúde, seria muito bom para os corretores, certo? Seria muito bom para os usuários. E outra coisa, pessoal, por consequência, seria muito bom para o Sistema Único de Saúde, que investe tanto e que no final, certo, ainda tem muita dificuldade de atender essas pessoas porque é difícil mesmo encontrar isso. Então, esse vai um pensamento e um desejo. Encerrando parte 2, né, corroborando com aquilo que Mauro trouxe, com duas questões que é da teoria geral do seguro, né, e que quando Mauro traz como o que fazer para 150 milhões, Mauro está falando de mutualismo. Né? Quanto mais gente tiver, mais barato vai ficar. Né? Para isso a gente precisa aliar isso aos princípios de boa-fé de todas as partes envolvidas no sistema. Por isso que é difícil entender porque seu plano de saúde custa caro. Né? Nós vamos informar a data então do nosso próximo encontro. Mauro, muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Joás. Maravilhoso, viu? Maravilhoso esse encontro hoje. Pronto, Mauro.